Ana Gomes do PS, António Rodrigues do PSD e Bruno Nunes do Chega são convidados no Jornal do Dia. E já para resolver esta questão, Bruno Nunes, comece por si. Porquê é que o Chega, que foi o primeiro a reagir a este plano, insiste nesta questão da criminalidade? Não acha que contamina uma questão tão importante? Repara uma coisa, antes de mais, boa tarde, cumprimentar todos os membros do painel, cumprimentar quem nos acompanha lá em casa. São factos. Olhando para o RASI, o Relatório Anual de Segurança Interna, inclusive o Governo, porque é que o Governo insiste em esconder a origem de quem cometeu os crimes? Porque é que continuam a limitar o acesso à informação? Se não existe nada a esconder e se nós estamos errados, então que forneçam os dados e assim acaba esta questão do porquê é que o Chega insiste. Ficaria tudo muito mais claro. O que detectamos hoje e o que percebemos hoje pelas declarações do Governo é que este Governo está a governar de uma forma, ele sim, populista, em cima do joelho e para a campanha eleitoral. Aquilo que é apresentado hoje é uma mão cheia de nada. Acabámos de ouvir o Sr. Ministro a dizer que podem criar uma equipa de missão que pode ficar dentro da AIMA, como pode ficar fora. Não sabemos bem ainda como é que vamos resolver e apresentamos isto a meia dúzia de dias das eleições com um único objetivo, com o medo de perder as eleições por parte da AD e pelo crescimento do Chega. Mas não vê pontos positivos e os dados, olha, eu por acaso mudei de mesa e não trouxe os dados comigo, mas... Claro que vejo pontos positivos. Temos um ponto positivo que é o facto de já não existe a mera intenção de vir trabalhar. Tem claramente que entrar com um contrato de trabalho. Agora, existem muitas questões aqui pendentes e uma delas, e o que é que fazemos aos 400 mil processos que estão pendentes? É um acelerador do processo, porque a partir de agora têm melhor acesso ao Serviço Nacional de Saúde, porque a partir de agora têm mais acesso à educação. Mas o Serviço Nacional de Saúde, os portugueses também não têm médico de família. Mas considera que estes 400, as crianças também não têm acesso a professor. Mil não precisam de uma resposta? Óbvio que precisam de uma resposta. A resposta estava lá atrás, quando criaram o problema, e o problema é que neste momento nós vamos mais atrás, olhando para o plano, percebemos que o Governo coloca dentro do plano a descentralização de competências para os municípios. É de quem não conhece os municípios em Portugal, porque obviamente o que vai acontecer, ou vamos criar mais equipas e contratar mais gente dos municípios e lá vão aparecer os PREV-PAP, ou seja, os precários a trabalhar recibos verdes para um projeto concreto, porque as câmaras municipais não têm meios para o fazer, ou então não conhecem inclusive que a falta de regulamentação para a atribuição de atestados de residência permite com que tenhamos juntas de freguesia, como Arroios ou Santa Maria Maior, que passou milhares de atestados de residência para uma rua que é humanamente impossível lá estarem 10 mil pessoas, como é a rua do Isto é, de externalizar, entregar as pessoas para outros países, inclusivamente para regimes sinistros, como é o do Ruanda. Convém referir que o PP é o partido onde está o PP é o partido onde está a AD e que justamente defende essa política do Ruanda. Defende a política do Ruanda. E, portanto, é apenas para clarificar. Nós temos 1 milhão e 40 mil imigrantes nos últimos anos. Duplicámos desde 2018 os imigrantes em Portugal. A condição de vida humana, não vale a pena dizer que espalhamos ódio. Ódio e problemas criam-se quando, por exemplo, temos o Sr. Presidente da República, foi um dos responsáveis de termos gente em Odmira e termos gente no Martim Moniz a viver em condições miseráveis. Não, a responsabilidade não interrompi. Podemos tentar interromper todos. Não interrompi uma única vez. A questão foi, todos vimos as imagens na televisão do Sr. Presidente da República a dizer aos timorenses venham, não venham todos ao mesmo tempo, mas venham. Todos sabemos da quantidade de imigrantes timorenses que vivem na rua. Nós temos um problema sério com a imigração. Quando tivemos o incêndio no Martim Moniz, que morreu gente dentro da casa porque estavam 20 e tal pessoas lá dentro, todas as televisões passaram e acabou o assunto. Não é demagogia, é questão de todos passarmos. Aproveitam um drama humano para começar não aproveitam um drama humano. Explique uma coisa, não concorda que nós precisamos, que a nossa população está envelhecida, precisamos de mão de obra, que a hotelaria, o turismo... Nós precisamos é que as pessoas sejam remuneradas de uma forma justa para evitar que estejamos a trabalhar com dumping salarial e a explorar os novos escravos da Europa, que dizem com a insustentabilidade demográfica que têm como sendo a premissa para admitir a imigração, o que fazem, basta sairmos daqui, vamos na maré baixa, por baixo da Ponte Vasco da Gama e vimos a quantidade de mariscadores num processo completamente ilegal que todos passamos lá e todos fechamos os olhos. Então a que vivem em antigos abrigos para porcos. Não vale a pena dizermos... O problema de imigração é da apanha da mesma? São explorados. São explorados, são milhões que saem diariamente. Mas aí é que tínhamos que ter a funcionar, de facto, outras estruturas do Estado. Sempre que falamos disto, qual é o discurso a autoridade das condições de trabalho. Quando aconteceu os incidentes terríveis... O que aconteceu ontem em Fátima? A violência foi de quem?
Em todos os casos, de facto, as autoridades, designadamente das condições de trabalho, deviam intervir, também deviam ter números suficientes para poder intervir, para sinalizar, para impedir essas situações de exploração e, sobretudo, para, de facto, integrar as pessoas, porque integrar também supõe todo um esforço, que aliás, com dinheiro e há financiamento da União Europeia para integrar as pessoas. O problema é simples, é portas abertas de forma indiscriminada. Uma medida que eu acho positiva que o Governo anunciou, espero que se aplique em dar condições práticas para que isso se concretize, é a reunificação familiar, o reagrupamento familiar, porque essa é uma condição essencial de integração. E nós, por exemplo, não é possível termos aquele esquema de facilitação para a CPLP, de pessoas da CPLP, que não prevê o reagrupamento familiar. Uma família fica... O procedimento é claro. As condições de integração no país exigem o esforço dos municípios. Não podemos falar tudo ao mesmo tempo. E exigem também as melhores condições familiares para as pessoas se sentirem estimuladas. O procedimento que foi aberto pela União Europeia a Portugal em relação aos vistos CPLP é claro. A falta de controle, nós estamos a falar de um mercado de 200, 300 milhões de pessoas. É impensável. Isso tem a ver com os sistemas informáticos. Mais uma vez, não tem a ver com o sistema informático nenhum, tem a ver, e a Ana Gomes e o António sabem perfeitamente que coloca em causa as premissas do espaço Schengen. Não, aliás, não é verdade. Não, eu vou ter de ver. Então, deixa o António responder. Deixa-me só concluir. Inclusive, já no fecho da sessão legislativa anterior, a nova diretiva comunitária vem suspender a suspensão de vistos que nós aplicámos a CPLP. Portanto, de uma vez por todas, sejamos sérios. António, para explicar, sim. É bom que tenhamos isto. Se entrar em Portugal, como é que está acesso à zona Schengen? Sabe que isto é uma das questões importantes, quer dizer. Podem ser encontrados em ilegalidade e noutros países. Entram em Portugal, mas não dão acesso à zona Schengen. Não vale a pena estar a dizer que há uma suspensão disso. E estamos os dois no mesmo Parlamento. Estamos a falar daquilo que vai entrar. Estamos a falar daquilo que é decidido e apresentado hoje. E o que é apresentado hoje é a regularização da possibilidade de identificação de todos esses cidadãos, de forma que eles possam, tal como nós temos um cartão de identificação, eles passam a ter um cartão de identificação que os identificam como provindo da CPLP. CPLP lá em casa vai ficar enganado com esta informação. Deixa de ser uma regularização, ó Deus dará, num carimbo numa folha A4, passa a ser um documento oficial com capacidade de poder fazer com que estes cidadãos passem. Foi ou não foi colocada a suspensão dos vistos para a CPLP? Estamos a falar do documento que foi apresentado hoje. Não estou a falar das responsabilidades do governo anterior. Se fosse falar das responsabilidades do governo anterior, teria que ir, porventura, com certeza, por isso é que estamos a discutir a correção desse regime que estava errado. Mas é a correção do regime a partir de quando? Qual é a data? A partir de agora, a partir do momento em que o sistema possa estar em funcionar. É para acelerar a legalização de 400 mil pessoas. Sejamos claros, o que estamos aqui, em relação é para acelerar a legalização de 400 mil pessoas. São cerca de 170 mil pessoas de países amigos com quem nós celebramos são todos amigos, ninguém está a falar aqui de países esses a questão do multiculturalismo falhou na Europa e assumam que estão a criar um problema irregular para esses cidadãos poderem estar aqui e poderem estar no espaço Schengen. No espaço o que foi acordado com a própria Comissão Europeia para eles poderem circular. E obviamente de forma a que esses mesmos cidadãos, que também são necessários, como imigrantes de qualquer outro país, possam cá estar. Sempre claro que estamos a assumir que já cá estão, por isso que fiquem. São casos pendentes, certo? Estamos a falar de pessoas que têm uma especial ligação com Portugal. Falam a nossa língua, eu vou só... A Regi está-me a dizer que não se percebe nada quando falamos todos ao mesmo tempo e as pessoas têm que perceber o que é que nós estamos aqui a discutir. Esta questão da CPLP, o que estamos a fazer é enganar as pessoas lá em casa. Aquilo que aconteceu foi aberto um procedimento pela União Europeia, que a determinada altura o seu secretário de Estado, inclusive, dizia que tinha sido o Chega. Não foi o Chega. Com muita pena nossa. Abriu-se um procedimento por parte da União Europeia para suspender a suspensão de vistos à CPLP. Está claro, inclusive, o relatório foi chumbado na Comissão, era o relatório do Partido Comunista Português. Eu estava na Comissão. Portanto, agora o que estamos a dizer é, não estamos a falar do passado, estamos a resolver daqui para a frente. Estamos a falar de um problema. A falar daquilo que aconteceu quando o CEF acabou, quando não foi capaz de ser montado um novo sistema bem. Temos um problema que é de interpretação.
que é dizer, a partir do momento em que está em Portugal, nos nossos espaços nós somos soberanos e por isso não está envolvido o espaço Schengen. Agora, o que eu quero desconstruir é como é que explicamos que a partir do momento em que está Portugal não está no espaço Schengen. É isso, controlamos a fronteira. O seu equívoco está exatamente aí. Não controlamos. Está aí com as porque... receitas do Chega de criar muros, eu não sei se querem criar um muro no mar e outro muro em terra. Não vá para que não estava a provocar, porque senão também lhe digo que resolvia-se perfeitamente em colocar os imigrantes todos na sua piscina ilegal e por isso era tudo ilegal. No tempo, e os imigrantes. Não vamos baixar. A Frontex detectou mais de 70 mil irregularidades transfronteiriças. Nós temos um problema sério com as fronteiras da Europa e não vale a pena continuarmos a dizer que no sítio onde cabem 10 podemos ter 100. É uma questão de humanismo e sim, não vale a pena dizer que é discurso de ódio. Deixa-me voltar apresentado as 3 propostas que apresentámos hoje. Tentar ver caso a caso as situações que existiam, António, não pôr ninguém na rua, não é sequer isso que está aqui em questão, porque obviamente o CEF tem a ver com questões policiais que agora estamos com uma outra dimensão. E, portanto, isso serve para a vossa mensagem aos vossos eleitorados. Agora, para o nosso eleitorado, ou seja, para os portugueses... Não, temos meio milhão de pessoas. Com certeza, nós temos meio milhão de pessoas a quem queremos resolver a vida. Mais uma vez, eu compreendo que o debate é interessante, é seguramente muito importante, mas todos ao mesmo tempo não se percebe e chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigada às 3 pela vossa presença aqui em estúdio para discutirmos ou começarmos a discutir este plano apresentado hoje.